é o Evangelho segundo Jesus, segundo Cristo eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, hoje no Velho Testamento, segunda Crônicas, capítulo 33, acerca da vida de Manassés. Manassés, filho do rei Ezequias, filho de um homem bom, quebrantado, que buscou na sua humanidade viver com sinceridade tudo quanto lhe chegou ao coração como sendo palavra de Deus, ele acolheu e experimentou grandes livramentos de Deus. O que se não podia imaginar é que enquanto aquele homem maravilhoso estava vivendo, um ser humano raro, debaixo da sombra dele estivesse se desenvolvendo uma serpente venenosa, peçonhenta, astuciosa, maligna, perversa, ambiciosa, narcisista, implacável, insaciável, ambicionando todas as formas e dimensões de poder, querendo controle, desde a perspectiva mais comezinha sob o domínio imediato de alguém, até mesmo receber força e controle que adviessem de dimensões espirituais desconhecidas. Este era Manassés, filho de Ezequias, homem de Deus, da descendência de Davi, da tribo de Judá, do leão de Judá. E esse Manassés nos ensina muitas coisas. Primeiro, que é completamente possível e muitas vezes até recorrente, especialmente nas descrições cronológicas do Velho Testamento, onde se percebe que frequentemente existe a recorrência de que pais bons gerem filhos maus. A leitura do livro de Crônicas e do primeiro e segundo livro de Reis nos mostram isso o tempo todo, como no geral toda a leitura bíblica, especialmente no Velho Testamento, onde a preocupação com a sequência histórico-familiar dos grupos é meticulosa. E aí você enxerga isso com muita facilidade. E aqui é o caso típico dessa recorrência, que é recorrente nas nossas casas e famílias também. Frequentemente pessoas profundamente piedosas levam um susto de gerarem filhos nem tanto ou estranhamente indiferentes ou impermeáveis ou às vezes até implacáveis. De modo que essa é a primeira coisa a se saber. A segunda é que se diz: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal perante Deus,
perante o Senhor, perante a vida. Mais duas coisas a serem aprendidas. Uma é que se pode começar a aprender a fazer o que é mal desde muito cedo. Existem pessoas que aprendem o mal. E existem pessoas que, desde a mais tenra idade, têm a estranha e misteriosa manifestação de uma certa semente do mal. Semente do mal. Durante toda a minha vida eu lidei com pessoas assim, observando desde amiguinhos até como um adulto lúcido o desenvolvimento de crianças em todos os lugares. Eu sempre vi que há aquelas que nascem com índole profundamente boa, humana, justa, compreensiva. Existem também aqueles que nascem de maneira quase neutra. Se eles caem num lugar bom, a tendência é que eles desenvolvam o melhor. Se eles caem num lugar ruim, a tendência é que eles desenvolvam o ruim. Boa parte da humanidade nasce assim, nessa indefinição. São raros os que já nascem com a inclinação do bem instalada desde cedo, veementemente defendida pela própria criança sem que ela mesma saiba explicar. A maioria está aí, depende de que direção para crescer de um jeito ou de outro. E existem aqueles que estranha e misteriosamente e angustiosamente a gente constata que nascem com uma semente maligna e que todo intento deles é perverso. Todo intento deles é perverso. Desde a mais tenra idade. Eu já vi tanta gente assim. E quando você estuda a história dos sociopatas, você vê que a maioria deles nasceu com essa semente maligna. Raramente alguém se tornou no meio do caminho. Os que os acompanharam viram essa inclinação perversa desde cedo e, muitas vezes, essas pessoas não tiveram pais ruins. Muitos tiveram pais horríveis, são esses que são inclinados para um lado ou para o outro e o mal vicia. Assim como a prática do bem, uma vez aprendida, se transforma numa disciplina que traz prazer. A prática do mal, uma vez condicionada, se torna viciante e automática, instintiva no seu condicionamento. Então, desde muito cedo se pode manifestar a inclinação do ser. Manassés começou a reinar com 12 anos, porque seu pai morrera. E manifestou isso desde cedo. E a segunda coisa a saber aqui também é que algumas pessoas têm permissão inexplicável para viverem o que é mal, fazendo o que é mal por muito tempo. Como foi o caso de Manassés, que fez isso por 55 anos. Por pelo menos 50 anos, ou 47 anos. Fez o que era mal, sistematicamente mal perante o Senhor. E olhe só as coisas que ele fazia. Segundo as abominações das culturas e das práticas pagãs e gentílicas e alienadas mais horrendas daqueles próprios povos
que tinham sido desinstalados da terra e das suas possessões pela própria ação dos filhos de Israel, sim, eles entraram na terra e fizeram pior do que aqueles que os precederam e que já praticavam coisas abomináveis e perversas. Eles praticaram as mesmas e as sofisticaram e as pioraram, porque faziam essas práticas em nome de Deus. Quando um pagão alienado faz qualquer que seja abominação em nome e por causa da sua ignorância, os pecados da ignorância são cobertos. Mas quando o indivíduo sabe, quando ele tem o acesso, quando a palavra foi restaurada na geração do seu pai, passada para ele, e ele se delibera contra a lei da vida, contra o sentido da vida, ele se torna um homem-diabo. Tanto mais quanto deliberemos contra a verdade sabida, mas nós nos endiabramos pela consciência perversa assumida. Em alguns isso dura pouco tempo e a existência os leva, mas outros têm uma estranha longevidade na prática do mal. No caso de Manassés, 55 anos. Praticou as abominações das nações que tinham sido expulsas pelo que faziam e sofisticou tais abominações, pois tornou a edificar em todas as montanhas de Judá, nos lugares que o seu pai Ezequias havia derrubado, os altares de dedicação aos deuses como Baal, aos Baalins, aos postes ídolos. Ele voltou a erguer todos os altares e a reinstalar os cultos a essas divindades falsas criadas pela imaginação do homem, enquanto ele próprio se tornou um devoto de tudo aquilo contra o que seu pai lutara, em relação ao que vencera, tirara da terra. Ele reinstituiu e se prostrou diante de todos esses deuses falsos. E se prostrou diante do exército dos céus, invocou forças celestiais e atribuiu também às constelações o poder de definirem a vida humana e tentou manipular a vida pela prática não só da astrologia, mas pelo culto a entes celestiais, a exércitos dos céus, e os serviu deliberadamente a principados e potestades. O filho de Ezequias se dedica a Satanás e edificou altares da casa do Senhor, corrompeu o culto a Deus, alterou tudo, usava o nome de Deus contra a verdade de Deus, profanou a verdade de Deus com a sua mentira, promoveu todo tipo de sincretismo, usava o nome de Deus em parceria com todos os acréscimos idolátricos e fetichistas que ele queria fazer. E também passou a invocar os principados e potestades, os espíritos, sendo chamados pelos seus nomes, nos cultos que se realizava a Deus no templo.
e ele queimou os seus próprios filhos, filhos do seu ventre, como oferta, dedicada aos principados e potestades. No vale do Inom, Geinom, de onde derivou-se a palavra Geena, Geinom, Geena, de onde vem o termo inferno no Novo Testamento. Queimou seus filhos como oferta aos principados e potestades no vale de Inom, e adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, mandingas, despachos, e tratava com necromantes, se consultava com toda sorte de feiticeiros, de adivinhos e de bruxos. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, e tinha uma deliberação revoltosa contra o Deus do seu pai, por isso fazia tudo para lhe provocar a ira. Tinha raiva do seu pai em Deus e tinha raiva de Deus na memória do seu pai. Ter tido um homem bom como pai instigou nele as piores maldades. Também, não contente, pôs a imagem de escultura do ídolo que ele tinha feito, mandou botar no meio do templo em Jerusalém, no lugar onde o seu avô Davi e Salomão, seu filho, tinham dito. Deus a eles tinha dito: nesta casa que escolhi, eu porei o meu nome. Santifiquem-na. Ela deve ser casa de oração aberta a todos os povos. Pois bem, ele botou um ídolo que ele tinha concebido no centro desse culto, neste lugar. E tinha prazer em desconstruir todo o mandamento divino, toda a palavra de Deus. Tinha prazer em fazer calar a voz de todo aquele que em nome de Deus tivesse falado como Moisés o fez. E assim o verso 9 diz: Manassés fez errar. Manassés fez errar. São essas pessoas que vêm ao mundo com essa semente má. Às vezes elas estão dentro daquilo que a gente chama igreja de Deus, povo de Deus, família de Deus. Como João disse na sua primeira epístola, no capítulo 4, falando dos muitos anticristos, ele disse: eles estavam entre nós e saíram do meio de nós, estavam aqui. A gente pensava que eles eram a continuidade de uma coisa boa, mas eles nasceram contra o Evangelho no berço do Evangelho. Mistério da iniquidade. E aí elas se desenvolvem, vão fazendo sincretismos, nunca deixam de falar em nome de Deus, mas pervertem tudo, não abandonam a casa de Deus, ou a igreja de Deus, ou o encontro de Deus, mas eles são os pervertedores daquela consciência que até uma geração atrás tinha sido restaurada. E assim fazem errar, doutrinam e exemplificam no erro, e sugestionam e pervertem a milhares de incautos, insensatos e idiotas sem discernimento. Assim Manassés fez errar a toda aquela geração, aos moradores daquela cidade, a toda a tribo de Judá, e de maneira que fizeram pior
do que todas as nações que já tinham sido destruídas por causa das perversidades que praticavam. Não só ele fez, mas ele ensinou a fazer. Pais começaram a sacrificar seus filhos nos altos. Todas as loucuras, todas as invocações, todo o ódio que as feitiçarias produzem. Ninguém faz feitiçaria sem querer controle, sem querer manipular, sem querer conduzir, sem querer poder, sem querer intervir na existência do outro. Feitiçaria é manipulação, a necromancia, a adivinhação, a busca do conhecimento através de mortos ou de espíritos. Tudo isso revela apenas o espírito do diabo no indivíduo, a vontade de mexer no livre-arbítrio do outro, de mexer na mente do outro, no pensamento do outro, nas decisões do outro, na liberdade do outro, e controlá-lo, escravizá-lo, e manipulá-lo, e seduzi-lo e usá-lo. Manassés fez errar, corrompeu uma geração inteira, como muitos no mundo têm feito em nome de Jesus no cristianismo, como muitos têm feito aqui no Brasil. Há muitos Manassés entre nós, fazendo errar, destruindo, corrompendo, sincretizando, miscigenando o precioso com o vil, o santo com o perverso, até que depois de um tempo prevalece só o que seja vil e perverso na alma das pessoas. Manassés fez errar. Então falou o Senhor a Manassés e falou ao seu povo, como Deus fala hoje a você, ao seu povo. Ele continua falando a esses Manassés, aos líderes Manassés, que nascem no meio da tribo de Judá. Continua falando a eles. E continua falando a você que os segue. No entanto, se diz, porém, não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles a opressão da Síria. E Manassés e toda aquela geração foram presos, especialmente Manassés foi preso com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para dentro da Babilônia. E lá o jogaram num calabouço. Não se sabe por quanto tempo ele ficou na escuridão, na umidade, no frio, na miséria, na desgraça. E se cumpriu no coração dele a profecia que Davi profetizou, quando disse da parte do Senhor, num salmo, que se os seus filhos se rebelassem contra Deus, ele sabia que Deus, com vara, com disciplina e com a misericórdia da intervenção disciplinadora, haveria de feri-los o bastante para curá-los. Então, Manassés, nos porões de Babilônia, esquecido de tudo, de todos, lembrado apenas do seu pai, do Deus do seu pai e da miséria da sua própria existência e de como ele tinha sido um diabo em Israel. Ele, então, angustiado, suplicou desesperadamente ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus, contra o qual lutara, contra o qual se rebelara, ao qual enfrentara,
em relação a quem declarar a guerra. O antagonismo dele a Deus era tão deliberado que o texto bíblico não teve permissão de dizer que ele clamou a Deus, mas teve que dizer que ele clamou ao Senhor, seu Deus. Manassés é um desses indivíduos que decidem viver em estado de guerra contra a verdade, resolvem ser deliberadamente a antítese daquilo que a sua consciência sabe, eles não podem negar, mas preferem ir ao inferno do que aceitar, do que acolher, do que se dobrar, se convencer, se curvar, se submeter, dando razão à verdade. Angustiado, suplicou de veras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus do seu pai. O Deus do seu pai e dos seus pais, dos seus antepassados, e fez-lhe oração. E fez-lhe oração, com súplicas, com angústia, desespero e clamor e arrependimento. E o arrependimento sincero, estranhamente, muda tudo nos céus. E frequentemente até na terra. Mas nos céus, com certeza, muda. E Manassés fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com Manassés. Deus se tornou favorável para com Manassés. Deus se tornou favorável para com Manassés, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar à sua casa, ao seu reino, ao jardim da graça. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Você veja que coisa mais extravagante. Essa viagem da soberania de Deus para levar um indivíduo como Manassés a ter revelação da psicologia da iniquidade plantada no seu coração. Esse é um dos textos psicológicos mais fortes do Velho Testamento. A conversão de um demônio, a conversão de um diabo. A conversão de um ente que sabia quem Deus era e decidira existir contra Deus, deliberadamente. E que desenvolveu um espírito satânico, porque Satanás crê e sabe que Deus é Deus. Mas existe contra o amor de Deus. Manassés também. 50 anos, no mínimo, de deliberação contra a vontade revelada de Deus, que ele sabia. E se endiabrou. Tanto mais ele sabia do Evangelho, mais antitético ele era e mais diabólico ele se tornava, porque quanto mais de Deus alguém saiba, sem se converter ao amor de Deus, mais diabólico se torna. Não esqueça isso. Quanto mais de Deus alguém saiba e resista a esse saber, tanto mais diabólico se tornará, na antítese que se desenvolverá no seu ser. Para resistir a Deus, tem-se que se tornar diabo, Satanás, antagônico da verdade, adversário da verdade.
E olha a maravilha dessa viagem desgraçada, até que num cárcere em Babilônia, esse ser incurável, que teria que pegar milhares de anos de prisão perpétua, na agonia do calabouço em Babilônia, evoca o inferno que está dentro dele e o vomita no arrependimento e ousa pedir compaixão ao Senhor seu Deus, ao Deus do seu Pai, ao Deus da misericórdia narrada a ele a vida inteira. E porque a iniquidade dele foi assumida, e porque ele vomitou a sua maldade e abominou o diabo nele mesmo, e creu na conversão de um diabo, ele creu tanto na misericórdia do Deus do seu Pai que ele achou que poderia haver lugar para a conversão de um diabo em um filho de Deus, na presença do Deus do seu Pai, que era misericórdia e amor, graça e favor. E o Senhor lhe ouviu a oração, e o Senhor o perdoou, e o Senhor o devolveu para casa. E ele, como testemunho, porque todo arrependimento tem que produzir fruto digno de arrependimento, ele deu o fruto digno de arrependimento. Verso 14 diz: depois disto ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, que eu conheço, esse muro é objeto de escavações que estão cada vez mais maravilhosas, ao ocidente da fonte de Gion, que é um lugar íntimo para mim, no vale, e a entrada da porta do peixe, que abrange Ofel, que é um lugar íntimo para mim também, arqueologicamente falando, e levantou ali o muro bem alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá para protegê-la dos invasores. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que ele mesmo fizera, como também todos os altares que ele edificara no monte Sião, onde estava no monte Moriara, onde estava o templo da casa do Senhor, e em Jerusalém, e em todos os montes à volta, limpou a cidade de todos os cultos chamados de perversos pela palavra, e restaurou o altar de Deus, e sacrificou ofertas pacíficas e de ação de graças, ou seja, abraçou a justiça de Deus, que o pacificou, que o perdoou, e trouxe ações de graça a essa misericórdia que o cobriu. A conversão de um diabo. Hoje em dia, para os critérios cristãos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, Manassés deveria ser posto numa cadeira elétrica, ou a ele deveria se dar uma injeção letal, deveria morrer. Ninguém creria na conversão de um Manassés. Se alguém anunciasse na prisão que uma mudança dessa natureza tinha acontecido, mesmo que o indivíduo não estivesse podendo e nem pedindo para sair do cárcere, ninguém creria nem na subjetividade da transformação meramente no coração do indivíduo.
porque nós deixamos de crer em conversão. Deixamos. Inclusive vocês que dizem que são crentes não creem mais nada disso. Eu vejo isso pelas escolhas políticas de vocês. Vocês escolhem para votar gente que diz que a solução é matar, é eliminar, é liquidar, é extirpar, é extinguir. Isso é só resultado da espiritualidade de Baal, de violência, de ódio, de morte, que os Manassés presentes no nosso meio infiltraram no coração de vocês, que estão se tornando pessoas homicidas e perversas sem notar. Dizem que são contra o aborto, mas são em favor da eliminação sumária daqueles que vocês considerem os Manassés irrecuperáveis da sociedade humana. Você é pastoreado por Manassés, está sob a influência de espíritos como o de Manassés. Ele fez errar a toda uma geração. Senhor Jesus, que a Tua palavra chegue com a compreensão que ela já criou, que ela traz. Eu só peço é que Tu tires o bloqueio, a muralha, o véu espesso, a indisposição para crer, que está plantada pelo diabo no coração de muita gente que decidiu se tornar antagonista do bem, que resolveu viver o oposto, ainda que faça isso em nome de Deus, contra o Evangelho de Cristo. Ó Espírito Santo, destrói essas carapaças de pedra na cara das pessoas, esses bloqueios de pedra. Eu peço que a Tua palavra, que quebra e que esmiuça a rocha, que quebra e que esmiuça a rocha, penetre na mente, no coração, na alma, no entendimento de cada um desses indivíduos que vestem e protegem a cabeça com estruturas de pedra para não serem vulnerabilizados pelo Teu amor, a fim de não virem a se converter e serem por Ti curados. É em Ti que eu deixo esta oração que eu aprendi com Jesus. Ó Pai, em nome dele. Amém e amém.